Muito bom dia. Estamos começando aqui o dia 3 de 100 dos meus 100 dias de vitória, uma luta comigo mesmo. Então eu já vou deixando aqui o meu arroba aqui do Instagram para a pessoa saber que eu estou fazendo aqui na Sassabores, mas mais uma vez não tem nada a ver com a Sassabores, é uma coisa minha que eu estou fazendo. São 100 dias de live, as lives acontecem às 5h30 da manhã. E todos os dias tem um tema, e dentro desse tema nós vamos falar de um princípio, que são dos 23 princípios que eu decidi criar as minhas regras, fazer as minhas leis para que eu mesmo possa seguir. Então hoje, ainda essa semana inteira, até domingo, é o dia da gratidão. Então todos os dias falar sobre gratidão. E hoje o princípio que nós vamos usar é resiliência. Então, no primeiro dia nós falamos sobre honra, ontem falamos sobre mordomia e hoje nós vamos falar sobre resiliência. E a gratidão pela resiliência, em primeiro lugar, é a gente entender que resiliência não é resistência. Então, eu vou aqui ler o princípio resiliência para a gente entender e bater um papo aqui sobre aquilo que é exatamente o que está acontecendo na minha vida nesse momento. Então, resiliência é suportar com sabedoria, entendendo o processo do conhecimento. Então, é importante a gente entender o suportar com sabedoria. Sabedoria é transformar o conhecimento em vivência, em vida real. Então, quando a gente está passando por algum momento de dificuldade, algo que a gente considera uma provação, algo difícil que está acontecendo na nossa vida, nós vamos tendo conhecimento, nós vamos aprendendo algumas coisas. E como que isso vai se tornar sabedoria? Se no próximo momento que a gente for passar por aquilo novamente, a gente já não ter o mesmo sofrimento, já não ser tão difícil assim, porque a gente aprendeu algo. Então, se a gente aprendeu e aplicou no próximo momento, a gente está vivendo com sabedoria. Resiliência é muito diferente de resistência. Resistência significa que a gente é forte, que a gente resiste, que a gente suporta passar por algumas coisas, mas a gente não aprende nada com aquilo. Então, a gente passa por um momento de dificuldade, porém, a gente não está aprendendo com aquilo. E se não está aprendendo, não é resiliência, é resistência. Muita gente passa por... Vou falar de mim. Eu passo por alguma situação que é muito difícil. Vamos falar de uma vida de casal. É uma coisa importante aqui, falar sobre uma vida de casal. Numa vida de casal, a gente casa e tem diversos problemas para encaixar uma vida. São duas pessoas, vivências diferentes, culturas diferentes. Eu, por exemplo, sou casado com a Sá e ela é pernambucana, eu paulista, ainda que eu seja descendente de pernambucano, mas a gente teve um choque de culturas, algo que ela considera importante ou não, eu considero importante, ela não. Então, houve choques. Por muito tempo, eu e a Sá vivemos sem... Não era resiliência. Nós estamos casados há quase 15 anos, mas um bom período desse casamento não foi resiliência de suportar as coisas, foi resistência, porque a gente decidiu, não, nós não queremos, né, não passa na nossa cabeça nenhum tipo de separação, nada daquilo. Então pronto, a gente resistiu por alguns momentos. Mas como que a gente via que a resistência era apenas resistência? Porque passava 2, 3 dias, aquele mesmo assunto voltava e a gente tinha um grande problema exatamente pelo mesmo assunto. Ou seja, a gente resistiu por aquilo durante várias vezes, mas não aprendemos. Em algum momento, né, isso faz mais ou menos uns 5 anos, a gente começou a suportar os processos com resiliência. A gente começou a entender que a gente precisava aprender alguma coisa sobre aquilo. Então a gente vem evoluindo. Então as divergências são cada vez menores e cada vez que a divergência acontece, ela acontece de uma maneira que a gente aprende algo para não fazer logo na sequência. Então hoje, né, eu quero ser grato a Deus por ter sido resistente no passado e hoje eu ser resiliente. Hoje eu entender as coisas que estão acontecendo comigo e a cada dia eu ter uma evolução. Então, eu durante o dia, no meu Instagram, eu deixei aí o meu
meu perfil, alexoli.vera, eu vou fazer várias interações para dizer sobre esses 100 dias de sabedoria. Então, hoje é o dia de falar sobre resiliência, eu vou contar algumas coisas que aconteceram comigo e durante o dia vão aparecendo momentos e quem de repente quiser participar, vai mandar uma pergunta, vai participar de alguma forma ali, um comentário, uma lembrança de algo que aconteceu na sua vida, a gente vai bater um papo. Nós também vamos falar de honra, também vamos falar de mordomia, porque os princípios que foram ficando para trás nos dias anteriores, eles vão nos acompanhar, nos seguir até o dia 100. Então a ideia é que eu, ao fim dos 100 dias, que vai acabar no dia 31 de dezembro de 2025, eu consiga olhar para mim e dizer, eu estou vivendo exatamente sobre as leis que eu criei, sobre aquilo que eu fiz para mim seguir, porque eu sei que há uma melhora substancial e que eu serei uma outra pessoa para iniciar 2026. O objetivo desses 100 dias é que em 2026 esteja o Alex novo modelo. Tudo aquilo que me incomoda, tudo aquilo que me faz mal, tudo aquilo que me trava, ficará em 2025. Eu quero ler um pequeno trecho bíblico, todos os dias na live eu estou lendo um trecho bíblico, e eu quero ler um pequeno trecho sobre a vida de José, só contextualizando. José, que foi preso pelos seus irmãos, jogou no buraco, ia matar, não matou, vendeu como escravo, foi para o Egito, acabou na prisão. A história é longa, mas na prisão, José, resiliente que era, fez ali não era uma profecia, era uma interpretação de um sonho, e no fim ele fala uma coisa interessante que revela a fé, que quem tem resiliência também tem fé. Então vamos ler o trechinho, rapidinho, menos versículos possível. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram, temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o padeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe, eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos e estava como brotando. A sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na tua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. E aqui está o versículo que representa resiliência. Lembrando, José estava na prisão. Ele não estava num lugar bacana, não. Ele estava preso. E ele, com tudo isso, foi lá, falou com alegria para eles. Por que vocês estão tristes? Pô, vocês estão presos? É porque quem está resistindo é triste. Quem está resistindo reclama. Quem está resistindo olha para a situação que está passando e culpa o ambiente, culpa as pessoas, culpa tudo. Culpa os políticos, culpa o país, culpa a seca, a chuva, a fome, culpa qualquer coisa. Mas não consegue olhar que está aprendendo algo. Quem é resiliente, por mais que passe por todos esses perrengues, essas adversidades, ele tem fé, ele sabe que ele vai sair dali, ele vai sair daquela situação fortalecido e que algo vai ser muito melhor na vida dele. E aqui está o trecho onde José fala uma coisa muito importante e revela a fé que ele tinha no coração dele. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa. Aqui é uma coisa muito importante. José preso,
ele estava com uma fé tão grande que algo aconteceria de bom na vida dele, que ele disse pro copeiro, ó, você vai sair daqui, você foi preso, mas você vai sair, você vai voltar a ser o copeiro do rei, você vai estar lá na face do faraó. Quando você estiver lá, lembra de mim, ó, dá um toque lá para a turma que eu sou um cara bacana, eu interpreto sonhos, eu tenho aqui alguma coisa que eu possa oferecer. Lembra que eu estou aqui. Ele tinha sido preso por causa da mulher de Faraó. Mas ele disse, fala para Faraó que eu estou aqui, para ele lembrar de mim. Conta para ele o que eu sei fazer. Ele estava aprendendo. José na prisão, resiliente, feliz, estava executando o dom que Deus deu a ele, que era interpretar sonhos. Quando ele interpretou esses sonhos, ele estava treinando, ele estava melhorando ainda mais tudo aquilo que ele já sabia fazer, porque sabia que de alguma forma, ele não sabia o que era, mas ele sabia que de alguma forma, tudo aquilo que estava acontecendo com ele, desde os irmãos dele abandonar ele, já pensou seus irmãos fazendo algo contra você muito ruim, de quem você só espera amor, você receber algo inadequado? José sabia que tudo aquilo que ele estava passando era para algo ser evoluído dentro dele. Então, ele não se importou. Isso é resiliência. A pessoa sabe que algo está acontecendo. Então, entenda também que resiliência tem a ver com fé. Quando a gente enxerga algo, a gente acredita que aquilo acontecerá. Fé. Então, estou hoje passando pelas minhas provações, pelas minhas dificuldades. Eu estou aprendendo com aquilo. Todos os dias eu falo com a Sá, ó, nós estamos passando por esse motivo, por esse momento difícil na nossa vida, porque nós temos que aprender que quando chegarmos lá na frente, a gente tem que continuar sendo essa pessoa que nós somos, nós não podemos mudar e nós vamos encontrar pessoas passando pelas mesmas situações que a gente vai poder abraçar e ensinar a pessoa a deixar de ser resistente e ter resiliência. A pessoa fazer daquele momento um aprendizado para ser melhor. Tem uma coisa muito interessante sobre quem resiste, e eu estou falando sobre causa própria minha. Quantas vezes eu passei por uma provação e não fui resiliente, fui resistente. Né? Sou forte, eu passo, não reclamo, não vou ficar falando para ninguém. Passei. Sabe o que aconteceu depois? Eu passei de novo. É igual na prova da escola. Você não passa na prova, você vai para a recuperação. Você faz tudo de novo. Você aprende o que você deveria ter aprendido no tempo normal, você vai fazer outra prova. Se você não passar naquela prova, aí você reprova. Ou seja, vai fazer o ano letivo igual, novamente. Quem não é resiliente vai ser resistente para sempre. É profundo isso, hein? Quem não é resiliente vai ser resistente para sempre. Então, é melhor você conectar com Deus, conectar com a tua vida da melhor maneira possível, entender o processo que Deus está querendo que você passe, entender aonde Deus está querendo chegar, entender que você não pode ser diferente quando você chegar lá, para que você passe a ser resiliente e não resistente. Se for resistente, você vai passar pelo que você está passando, pelo que eu estou passando, vamos passar várias vezes pela mesma coisa. Mas se for resiliente, você aprende, transforma o conhecimento em sabedoria e evolui para algo muito melhor. Então, para hoje, a live está aqui acabando. Quem é aí da Sá Sabores e vai entrando, vai saindo, não entende nada, isso é algo que está acontecendo para mim. Eu sou o Alex, da Sá Sabores, né? Eu sou o marido da Sá, nós trabalhamos juntos, nós que fazemos todas as delícias da Sá Sabores. Todos os dias eu estou fazendo uma live aqui às 5h30 da manhã. São 100 dias de vitória e uma luta contra mim mesmo. Estarei até o fim de 2025 muito melhor do que o dia que eu iniciei essa live. Então esse foi o terceiro dia da live, terceiro dia desse vídeo, e eu agradeço a todos que ao vivo estão assistindo e que no futuro assistirão esse vídeo onde ele for disponibilizado, onde ele fizer toda a diferença na vida de alguém. Nesse momento ele está fazendo diferença na minha vida. Esse é o terceiro dia e eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo comigo.
ao momento que a gente diz, e eu fico toda arrepiada, ao momento que a gente diz que está disposto a fazer tudo aquilo que é necessário para você cuidar daquilo que Deus deixou na tua mão e você seguir o processo, ser resiliente, aprender para chegar aonde você precisa estar, para você cumprir um propósito na Terra, tudo vai mudando de maneira exponencial. Não dá para explicar o quanto as coisas começam a convergir para acontecer da maneira correta. Antes de eu iniciar esses 100 dias, né, que foi há 3 dias atrás, antes de eu iniciar, aconteceram tantas coisas para me deixar triste e não começar, mas é um momento que eu realmente comecei, que eu disse, não, eu vou fazer porque eu me comprometi, eu quero realmente evoluir, coisas muito boas começaram a acontecer. Então, tamo junto, um grande abraço, um ótimo dia e até amanhã.